A maioria da galera, obviamente, vai querer só ir pro lado do ponto forte, assim, mas quando que é mais importante tentar forçar o ponto forte, ou então aprender as coisas fracas todas, mas aí a pessoa só dá atenção pros pontos fracos pra melhorar tudo, esquece os pontos fortes, aí tem mais dificuldade. Como encontrar esse meio termo, assim, sabe? Pois é, esse é um grande desafio da galera que tá procurando vaga de emprego, vaga de estágio. Por exemplo, algumas empresas, as maiores, as grandes, elas têm uma questão de cultura muito forte. Normalmente, empresas grandes têm culturas fortes. Claro que tem exceções, mas na maioria dos casos é assim. E aí, diante disso, esses pontos fortes podem ser técnicos ou comportamentais. Às vezes pode ser, eu sou muito bom em fazer programação JavaScript. Isso é um ponto forte técnico. Ou Uhum. então, eu sou muito bom em me comunicar com as pessoas. Isso é um ponto forte comportamental. Então, a pessoa tem que saber qual é a vaga que ela quer, qual é a carreira que ela quer. Por Uhum. exemplo, se ele quer trabalhar só como desenvolvedor, fazendo ali suas coisas como desenvolvedor técnico, talvez é muito mais jogo ele trabalhar aqueles pontos técnicos do que os pontos comportamentais. Visto que existe aquele bom e velho estereótipo do povo de TI, que são pessoas mais introvertidas e tal, então meio que isso não pesa tanto. Pesa mais se você sabe fazer o que tem que ser feito. Uhum. Então, é a linha de chegada que vai dar esse norte de para onde você se preocupa mais. Em contrapartida, vamos dizer que você também quer trabalhar com TI, sendo que você quer ser gestor de uma equipe. Você não quer ser só o técnico. Então, talvez, se você quiser ser o gestor de uma equipe, você tem que trabalhar mais o ponto de comunicação. E aí você vai ver, é sempre a linha de chegada que determina o caminho. E aí, dependendo do seu caminho, vamos dizer que você é o seu ponto forte é a programação e o seu ponto fraco é a comunicação. Se você quiser ser gestor, talvez você tenha que trabalhar comunicação. Se você quiser ser só um analista bem referência na sua área, talvez só a parte técnica seja o suficiente. Uhum. Então, sempre o que vai definir o hoje é a linha de chegada. Não é, é melhor trabalhar pontos fracos ou pontos fortes. Para quem? Para quê? Entendeu? Então é sempre isso. Qual é a sua linha de chegada? E aí o caminho se determina a partir disso. Ah, Lívia, eu não sei qual é a minha linha de chegada. Ah, meu filho, para quem não sabe para onde vai, né? Sim, eu lembro que até no meu trabalho mesmo de caster, né, de narração, eu sempre deixei muito claro na Riot Games que uma das minhas maiores qualidades ou pontos fortes é a versatilidade. E eu já fui atendido pela minha versatilidade várias vezes, né? Eu já fiz todas as funções principais do casting em produtos grandes da Riot. E existe uma confiança muito grande da empresa, porque eu me vendi assim, e a empresa entendeu e, digamos, provei que é isso mesmo. Eu consegui mostrar esse tipo de comportamento, esse tipo de ponto forte. Um ponto fraco meu em transmissão sempre foi falar muito, porque a maioria das vezes não cabe eu falar tanto, ou fica maçante, não é o briefing, né? Não é o que o meu superior pegou e falou, ó, fala aí 2 minutos de uma vez. Não é igual aqui no podcast que a gente pode falar de boa. Tem tempo e existe uma dinâmica e não é a mesma coisa. Então, era um ponto fraco. Não posso manter esse ponto fraco. Eu fui lá e ataquei esse ponto fraco um pouco mais, e algumas transmissões eu deixei de fazer um trabalho talvez tão informativo ou tão absurdo para minha visão, assim, eu sabia que ia sair uma coisa um pouco mais mediana, porque eu estava muito focado no tempo de fala. Era um exercício meu, eu precisava trazer isso para minha mente, assim, racionalizar isso, ficar atento a isso, né, vigiar isso o tempo todo, para não falar muito. Porque era um ponto fraco, realmente, né? E muitas vezes o pessoal de casa nem percebe esse tipo de coisa, assim, que a gente passa, mas que bom, né? Porque quer dizer que a gente tá trabalhando bem, se você não percebeu. Mas eu ficava assim, meu, aqui eu não tô preocupado em saber e descobrir e perceber o detalhezinho que mudou tudo. Eu tô preocupado em atacar esse ponto fraco. E sabendo que a minha base de casting, por ser profissional, ela é boa, é um ponto forte. Então ali eu fiz isso. Quando chegou num nível legal, eu já voltei a dar mais atenção para essas outras coisas agora com essa nova habilidade de falar menos, de perceber melhor quando é para falar menos. O meu objetivo era ser ainda mais versátil, chegar ainda melhor nas transmissões, ter ainda mais opções do que fazer, por isso que eu ataquei esse ponto fraco. Talvez se eu fosse trabalhar só com podcast, eu não precisaria ficar aí mal, porque não, tô falando muito. Então, essa coisa de ponto forte, ponto fraco, como perceber, como analisar e como atacar no sentido de melhorar um ou só jogar pro outro, também já aconteceu comigo e sempre foi assim na carreira, sabe? Sempre tive essa noção, sempre coloquei, por exemplo, como ponto forte resolução de problemas, assim, no sentido de num time, tá tendo aquelas briguinhas besta, porque eu não quero isso, sempre fui um cara muito diplomata, assim, foi muito importante sempre na minha carreira aí como caster, né, nesses 8 anos trabalhando profissionalmente, saber esses pontos fortes e pontos fracos realmente e usar isso.